Eu queria saber como que você me conheceu. Navegando pela internet, pelas redes sociais. Na verdade, eu descobri pelo YouTube. Quando fui demitida, eu tinha aquele pensamento de que quem ficava em Instagram e Facebook era gente que não tinha o que fazer. Desocupado, né? Porque eu não tinha tempo para aquilo, né? Para mim era uma revista caras, era para rolar o dedinho e ficar olhando a carinha das pessoas e o que elas estavam fazendo. Então, em março do ano passado, eu fui na pandemia, fomos todos para casa e a sequência do que aconteceu foi mais ou menos assim. Eu trabalhava 11 anos num colégio e esse colégio, com um projeto novo de mudança, contratou uma empresa terceirizada para alimentação um pouco mais natural das crianças, e eles sabiam que eu tinha essa pegada um pouco mais natural, e me ofereceram ir acompanhar esse projeto. Então, eu saí, eu fui meio que transferida, né? Eu saí do contrato do colégio e fui contratada por essa empresa. E, assim, mergulhei de cabeça, achei que o projeto era lindo, e realmente é lindo, e eu fui trabalhar no restaurante, como numa alimentação das crianças, dos adolescentes, e cantina, e almoço, trabalhando 18 horas por dia. Em abril, antes de completar os 3 meses de contrato, fomos todos demitidos porque a empresa não tinha condição de manter todo mundo sem saber por quanto tempo. As aulas foram suspensas, né? Ô, Marta, e especificamente, o que que você fazia, então, nessa época? Você era cozinheira? Não, Você era nutricionista? Você era eu gestora? trabalhava, eu trabalhava no colégio na área de eventos alimentação. Então, eu organizava a parte de alimentação nos eventos do colégio. Entendi. Quando eu fui para o restaurante, eu passei a organizar a alimentação dos eventos do colégio, mas também ajudar a organizar o que seria de lanche para as crianças no momento certo, de intervalo, tudo isso junto com as nutricionistas e junto com os cozinheiros, enfim. Então era uma parte mais de organização e gerenciamento de eventos, dos eventos do colégio. Entendi. E aconteceu, então, mandaram embora, né? mandou todo mundo embora. Mandou todo mundo embora. E eu fiquei. Em quantos anos que você tem? Você foi Eu mandada embora? tinha, na época, 59. Eu fiz 60 em setembro. E daí eu parei e pensei, bom, eu perdi a minha estabilidade para a aposentadoria, eu perdi o meu seguro-desemprego e eu precisava ir à luta, né? No primeiro momento eu falei, bom, gosto muito de bordar, eu falei, eu vou, acho que ensinar a bordar, né? E fui lá ver como é que as pessoas faziam, tal. Eu achei aquilo muito difícil. E fazer sozinha, então, sem entender o que era aquela coisa de luz e tal. Meu filho, e eu comentei isso em família, meu filho me deu um curso do Ícaro de Carvalho. Eu comecei a assistir as aulas do Ícaro e eu olhei aquilo e falei, porra, não entendo nada do que ele está falando, nada. A primeira coisa que ele falou foi feed. Eu falei, feed para mim é alimentação. Alimentar quem? Caraca, o que esse menino está falando? Muito conteúdo, uma coisa muito, assim, boa. O cara é bom, mas eu não entendia nada do que ele falava. Exatamente. Eu comecei a procurar, eu falava assim, gente, eu não vou. Esse negócio de digital deve ser muito difícil, porque essa gente fala uma língua que eu não entendo, é um dialeto. Um dialeto.
E comecei a entrar no YouTube, ver cada coisinha que ele falava, eu ia lá no YouTube, procurava, achei um rapaz que falava de artesanato no digital, fui lá, ele mandou fazer filme, eu falei, meu Deus, como é que faz isso? E, de repente, as buscas, né, que a gente vai fazendo, eu fui procurando coisas, comecei a procurar coisas para gente mais velha, porque eu não entendia aquela linguagem moça. Me apareceu um dia lá, Zenaide. Eu nunca vou esquecer a primeira cena que eu vi na hora que eu pus lá para ouvir o filminho, lá era a Zenaide com a bengala na mão. Olha, desculpinha. Desculpinha. Eu arrumei um lugar legal para ela aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui. Para quem está assistindo a gente não sabe o que é desculpinha, eu sempre falo que muita coisa que a gente não faz é desculpinha que a gente dá. E é onde a gente fica se apoiando para não fazer. E aí eu tive aqui a ideia de comprar essa bengala, onde a gente fica se apoiando, e eu falo, show de desculpinha, né, gente? Porque realmente muita coisa que a gente não faz, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo. Então, a desculpinha é para dar na cabeça de quem fica dizendo que não vai fazer por causa disso, por causa daquilo. Eu não fiz porque não sei o que, né? E mergulhei de cabeça naquilo, e cada coisa que falava que não entendia, eu ia atrás, porque eu senti que ou eu mudava a minha maneira de pensar, a minha cabeça, o tal do mindset que falavam, e eu ficava pensando, mindset, gente, mindset, é isso. Eu comparo muito com aquele insight, aquela virada que a criança tem quando ela começa a se alfabetizar. De repente, ela está lendo e escrevendo. Né? Nossa, de repente, eu entendi aonde ficavam os botõezinhos do Instagram e a utilidade da... Entendi o que era feed, a diferença de post, era assim, foi decisivo na virada de entender. E também de entender as pessoas da comunidade. Uhum. E me senti, assim, o que foi mais importante para mim, eu acho, no meu sentimento, que eu me senti incluída nessa comunidade. Porque as pessoas me receberam. Não era como o outro curso em que eu era um número, eu não tinha nem para onde perguntar, porque você pergunta para o suporte, a sensação que você tem é que, desculpa eu estar perguntando isso. Na comunidade, não, a gente não sabe mesmo, né? E daí, tá tudo bem.